Tá. Então é o seguinte, a parte nova, tirando essas das transformações e tal, é a equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT, que eu gosto de falar que é assim, pobre vovô não resiste ao tricolor, certo? Aí o P é a pressão. Então, assim, as letras já são bem óbvias, assim, o que é cada coisa, né? Então, nem preciso dizer. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols. Número de mols tem a ver com o quê? Com a quantidade de partículas, né? Que vai ter dentro daquele recipiente, certo? Porque isso aqui é uma fórmula para gases. Então, o volume de um gás é o volume do recipiente que ele está contido. Então, o número de mols. E para achar o número de mols, que é o Nzinho, tem uma pequena fórmula, que é a massa do gás sobre a massa molar, certo? Muitas vezes, nas questões de física, ele já dá esse N, a quantidade de mols. Ah, tipo, 5 mols de um gás se encontra a temperatura tal. Ele já dá, certo? Porque essa parte de mols, ela é uma parte que tem mais cara de química. Porém, o aluno tem que saber também que o número de mols é a massa do gás dividido pela massa molar do gás. E esse ml, que é a massa molar, é a massa de um mol daquele gás, né? Que na química a gente calcula somando as massas atômicas daquela molécula. Então, se você tem HNO3, você vai somar a massa do hidrogênio com a massa do nitrogênio com 3 vezes a massa do oxigênio, já que são 3 oxigênios. E depois você soma tudo, tá? Mas essa fórmula, creio eu, que pode ser que ela não apareça, mas é para achar o número de mols. O R é uma constante, chamada constante universal dos gases. Essa constante, ela pode ter 2 valores bem populares. O mais usado é que o R ele é 0,082. Aí a unidade é ATM, litro, mol, Kelvin. Então, quando você usar, você não é obrigado a decorar esse 0,082, não, ela é uma constante. Você tem que sair decorando todas as constantes. Porém, você tem que olhar essa constante e perceber uma coisa. A unidade dela tá esquisita. E aí, se o R tem esse valor, significa que a pressão você tem que utilizar em ATM. Se você usar o R 0,082, nessa fórmula aqui, você vai ter que usar a pressão em ATM, o volume em litros, e aí o resto é padrão. O número de mols, obviamente, tem que ser em mols, e a temperatura sempre, em qualquer questão de gases, tem que ser em Kelvin, certo? Para achar em Kelvin, é só pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Agora, o R, ele pode vir mudado. O R, ele pode vir 8,31 joules por mol Kelvin. Então, se ele colocar o R com esse valor aí, 8,31 joules mol Kelvin, esse J aqui de joules, ele implica que, se você usar esse R aqui, a pressão, ao invés de ser em ATM, vai ter que ser em Newton por metro quadrado, ou então Pascal, que é a unidade de pressão básica. E aí, como é que transforma de ATM para Pascal e tal? Porque Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. É assim, um ATM equivale a 10 à quinta Pascal. Então, você transforma, pode fazer uma equivalência, uma regra de 3. Mas, Daniel, tipo assim, como que eu vou... Sei lá, tipo, eu sou péssima em transformar unidade. Aí, tipo, como assim? Eu não entendi. Não, pô, se tu tem, sei lá, 2,5 ATM,
Só que tu vai ter que usar essa fórmula, mas o cara não te deu esse R aqui, 0,082, ele te deu um R que tem os joules. Tu não pode colocar na pressão 2,5 atm, se tu estiver usando esse R aqui. Aí tu vai fazer, tipo, uma regra de 3 aqui, ó. Se um atm é 10 a quinta pascal, então 2,5 atm vai ser X pascal. Então, X vai ser 2,5 vezes 10 a quinta pascal. Pronto. A pressão já... Tirou 2,5. Foi um exemplo que eu criei. Mas e se for relacionado com 8,31 joules? Então, presta atenção, é isso que eu estou dizendo. Se o cara te desse uma pressão em ATM, mas o R que ele deu foi esse R aqui, ó. Quando é esse R aqui, eu tenho que passar a pressão para Pascal. E o que eu fiz foi usar a regra de 3, ou seja, se um ATM é 10 Ah, tá. a pressão que ele me der em ATM, qualquer que seja ela, vai estar para X e vai dar para fazer uma regra de 3 e transformar aquela pressão que está em ATM para Pascal. Tá, entendi. Certo? E o volume, ele não, quando está joules ali, o volume ele tem que ser em metro cúbico. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ó, 10 a terceira litros. Então, a gente também vai ter que transformar o volume. Caso, presta atenção, isso aqui é só caso o R que ele deu seja 8,31. Se ele der esse R aqui, que é o R mais de boa, que é o R gente boa, que é o 0,082, aí tu vai poder usar as unidades que estão aqui, ó. Ou seja, tu vai poder usar a pressão em ATM, o volume em litros, e vai ficar tudo uma maravilha. Certo? Tá. Nessa fórmula, que é a fórmula importante, que é PV é igual a nRT, a gente geralmente faz assim, ó. Deixa o RT sozinho de um lado e passa... quer dizer, a gente deixa o N e o R sozinho de um lado, porque na maioria das questões de gases e na maioria dos sistemas gasosos, eles são fechados, então o gás não se perde para o ambiente. Daniel, o R é o que mesmo? A constante é? Constante universal dos gases. É chamado de constante universal dos gases. Aí, se o sistema é fechado, o número de mols do gás dentro daquele recipiente não vai variar com o tempo. Ou seja, o número de mols, átomos, não é algo que pode ser destruído nem ser criado. Então, o número de mols ele vai se manter constante se o sistema for fechado, ou seja, se o sistema impedir as moléculas de escaparem. Beleza. Então, se o N não vai mudar e o R, o próprio nome já diz, é uma constante, eu posso passar esse T aqui, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo. E aí eu vou ter que a pressão de um gás vezes o volume dele dividido. Ó. Aí a temperatura vai dividindo. Dividindo pela temperatura, isso aqui, ou seja, esses 3 estados aí, eles estão em harmonia e esses caras aqui vão ser iguais a uma constante. Ó. Ou seja, o número de mols não vai mudar, o R não vai mudar, significa que essa conta aqui não vai ser alterada também. O que implica isso? Que quando você modificar uma das grandezas, uma dessas 3, ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, vai acarretar uma mudança em outra dela também. Ou seja, não dá só para, não, eu quero só aumentar a temperatura sem mexer em nada, nem na pressão, nem no volume. É impossível. Essas 3 grandezas, elas estão muito interligadas, certo? E aí, como esses caras ele é igual ao constante, se criou-se uma regra. Porque quando algo é constante, a gente pode fazer algumas igualdades, que é fazer o seguinte, ó, fazer assim,
Vamos pegar o gás numa situação 1 e o gás numa situação 2. O sistema ele é fechado, ou seja, você tem certeza que a quantidade, o gás não vai escapar, não vai se perder para o ambiente. Aí, esse cara que ele tá numa determinada pressão P1, num determinado volume V1 e está numa determinada temperatura T1. Já esse cara é P2, V2, T2. Tem gente que usa PI, que é pressão inicial, VI, volume inicial, e TI, que é a temperatura inicial, e fica o PVT. Aí, aqui fica o P2, P3 e P2, V2 e T2. Aí, tem gente que usa PO, VO e TO. Aí fica PO-VOTO. Aí, a fórmula do PVT PO-VOTO. Mas, foi um professor mongol que ensinou isso, então eu só falo, mas eu prefiro P1, V1, T1, P2, V2, T2. Que se acaba se transformando na lei geral das transformações gasosas. Lei geral das transformações gasosas. Porque a lei geral, ela vai simplesmente lei geral das transformações gasosas. Alô, Vinícius, mas não escreveu. Gasosas. Aí a gente faz, ó, P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Então, essa é a lei geral, porque nem sempre as transformações, uma das coisas vai ser constante. Então, antes de apresentar essa fórmula, as questões eram tudo separadas, ou seja, ou mudava apenas a pressão, ou mudava apenas o volume, ou mudava apenas a temperatura. E agora, não, você pode, eu vou, sei lá, vou aumentar o volume do recipiente, porém eu vou diminuir a temperatura. E aí, o que é que vai acontecer com a pressão? Vai ser uma loucura. Você tem que aplicar as fórmulas para você saber o que vai acontecer, porque você está mudando agora duas coisas. Então, cada coisa vai causar uma influência. Aí você vai ter que saber o que é que você tem que substituir, o que é que você tem que calcular. Lembrando, mais uma vez, que todas as fórmulas que envolver gases que tiver temperatura tem que ser em Kelvin. Certo? Então, no sistema fechado, sim. Ou seja, o sistema fechado é um sistema que não troca massa com o ambiente. Então, se um gás ele está no recipiente fechado, vou desenhar um balãozão aqui, ó. Se um gás aqui, ó, ele está no recipiente fechado, tá aqui o gás aqui, o número de mols não vai mudar. Ou seja, eu tenho 3 mols de gases voando aqui. Esses gases não vão abandonar, não vão atravessar a matéria. Então, eles vão acabando, vai ficar aqui. Ou seja, não vai mudar nem o número de mols, nem o R. Não, mas eu alterei a pressão. Tudo bem, mas nem o N, nem o R vão alterar. Então, se você modificar uma delas, vai provocar uma mudança na outra. E, às vezes, muda tudinho para dar certo. Tá? Então, nessa fórmula, cuidado, mais uma vez. Tem pressão de um lado e tem pressão do outro. Tem volume, temperatura, temperatura. Aqui é o estado 1, que é antes de acontecer o determinado evento, que pode ser expandir o gás, mudar de um recipiente para o outro, colocar um peso em cima dele para aumentar a pressão exercida sobre ele, tem diversas coisas. E nessa fórmula, cuidado, porque às vezes o cara faz uma pergunta assim, qual foi, sei lá, a variação de temperatura que ocorreu nesse evento aí? E às vezes a gente olha para as opções e está lá em Celsius. Então, você não pode usar nas fórmulas de cálculo o valor em Celsius. Não pode. E mesmo que ele peça Celsius, você vai ter que... O cara te deu uma temperatura em Celsius, aí ele quer outra temperatura em Celsius. Mesmo que você tenha que dar a resposta em Celsius,
A parte do cálculo você tem que fazer em Kelvin. Então, você tem que passar... Ah, então quer dizer, olha a putaria, você tem que passar de Celsius para Kelvin, fazer as contas, aí o resultado que tu vai encontrar é em Kelvin, e depois tu vai ter que passar de Kelvin para Celsius. Você vai ter que voltar, certo? E aí muita gente fica pensando, será que eu não posso, sei lá, já substituir logo por Celsius, já para dar a resposta? Não, não pode. Então, nada de substituir para tentar fazer alguma coisinha estranha. A temperatura aqui tem que ser... Aí a fórmula TK é o TC mais 273, certo? 273. Então, essa é a chamada... Daniel, Isso. não tem a ver com esse negócio da temperatura de Kelvin, mas eu tenho uma dúvida. Para, tipo, fazer a conta da pressão, é força sobre a área, não é? Pressão Só que é o força professor ele sobre a área. falou, sim, Diga. mas nosso professor falou que tinha outra forma de fazer também, tipo pressão, só que eu esqueci. Eu queria saber. Mas pressão é exercida por quê? Um objeto parado. Não, tipo, pressão, como saber a pressão para fazer, tipo, ele deu, por exemplo, a área e não sei, alguma outra coisa. Aí, essa outra coisa que eu quero saber o que que é, porque é a área vezes não sei o quê, que é a pressão. Não. Não, aí eu também não vou saber não, hein? Porque tem que ver direitinho, ó. A fórmula que tu vai chegar a estudar no segundo ano do teu ensino médio, se continuar no Crestos, é a pressão exercida por uma força, ou seja, se você tem uma força, se você tem uma região e você aplica uma força na região, você está pressionando aquela região. A pressão, quando é exercida numa superfície e tal, tende a furar, rasgar a superfície, porque é a pressão que corta, tá? É a pressão que corta. E para aumentar a pressão, ó, o Azinho, que é a área, é bom ser pequeno. Então, a fórmula da pressão é força que você está exercendo numa superfície sobre a área, que é uma área, geralmente uma área pequena, para que essa pressão seja grande. Beleza, beleza. Então, pressão é força sobre área, e essa fórmula é a fórmula que serve para calcular quando a gente faz uma pressão, faz uma força. Fazer pressão é empurrar, é pressionar, ou seja, é aplicar a força na superfície. Então, quando você exerce uma força na superfície, você está exercendo uma pressão. Basta você pegar o valor da força que você está fazendo e dividir ele pela área da situação. Essa área tem que ser em metro quadrado, que eles são todos frescos. E a força, não, a força tem que ser em Newton mesmo, né? Geralmente a força, assim, quando é uma pessoa aplicando, assim, empurrando para baixo, pode ser só um objeto em cima de uma superfície. Aí o peso daquele objeto em cima daquela superfície, o peso é que vai acabar exercendo a pressão. Então, essa fórmula é assim. Essa da pressão, a força sobre a área, é uma fórmula, eu acho, só os professores tiverem começado a fazer muitos exercícios dela, mas eu acho um nível um pouco diferente. Mas o aluno tem que saber o que estudar. Porque tem outros tipos de pressão, tem várias. Daqui que eu fico falando para tu encontrar algum. Aí, vamos fazer o seguinte. Então, essa é a lei geral das transformações. Essa é a equação do Clapeyron. As unidades, quando a gente precisar converter, a gente faz algumas regras de 3, certo? E depois de, digamos assim, visto esses dois... Daniel, De, tem como voltar no primeiro slide lá que tinha as unidades, só para poder ver de novo? Não, mas eu vou fazer de novo. Ó, Tá. um ATM, ele equivale a 10 a quinta Pascal, que equivale a 10 a quinta
Newton por metro quadrado, que equivale a 76 centímetros de mercúrio, que é o líquido Hg, e equivale 76 por 760 centímetros de mercúrio. Então, tudo isso aqui... Não era para ser 760 milímetros? Quê? Não era para ser 760 milímetro, eu botei centímetro, foi o mongol. Não, é porque eu tô problema aí de sono. Mas, enfim, 760 milímetros. Então, é tudo regra de trade, né? Se o cara der, sei lá, 500 centímetros de mercúrio e quiser que você ache em ATM, aí tu faz. Um ATM é 76, 500 e pouco. Vocês têm que fazer a regra de 3, certo? Já o volume é mais fácil. Obviamente, o volume é só uma coisa. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, também é a regra de 3. Um metro cúbico, 1 decímetro cúbico é 1 litro. E só, 1 ml seria assim, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Centímetro cúbico é ml. E a temperatura, acabei de falar, TC mais 273. Certo? Então, aqui é a temperatura em Kelvin, que é aquela escala que é baseada no zero absoluto, que é a escala que alertava sobre a menor temperatura possível de ser atingida. Então, essas 3 unidades aqui a gente vai usar para transformar as coisas. Então, de novo, tem a equação de Clapeyron, tem a parte dessa mudanças de unidade e a lei geral das transformações, e tem a parte das misturas gasosas. Então, vamos ver a parte das misturas. E é difícil achar questões assim boas assim desse tópico na internet. Então, seria bom se, sei lá, se alguém achasse uma sequência boa assim. Claro que às vezes o professor dá TC, mas o TC não cai quase nada na prova. Enfim. Depois da lei geral e do próprio Clapeyron, tem uma outra coisa, que é misturas gasosas. Então, quando a gente mistura 2 gases, a gente diz que a mistura de 2 gases é homogênea. Fala, menor senhora. Acho que eu não estou nem enxergando. Mas vamos lá. Então, quando você tem 2 gases... Quando você... Quê? Homogêneo. Caralho, esqueci o N, homogêneo. Quando você tem 2 gases misturados no mesmo ambiente, não dá para você ficar dizendo, olha a molécula de um gás, olha a molécula do outro. Não dá para você identificar quem é um, quem é outro, tá? Então, eles ocupam o mesmo espaço, e aí você vai ter nesse espaço uma mistura gasosa, e o fato de você ter misturado 2 gases, você alterou algum desses estados para os gases. Então, você pode ter mudado a temperatura, você pode mudar a pressão, você pode ter mudado o volume, enfim. A gente faz o seguinte, eu tenho um determinado gás no frasco 1, tenho outro gás no frasco 2, quero juntar esses 2 gases
Então, às vezes, eu pego os dois gases e junto no mesmo canto, então vai o H2 aqui, vai o gás 1, os dois se misturam, fica gás 1 mais gás 2, e aí o cara faz perguntas sobre qual é a temperatura final de equilíbrio? Qual é a temperatura final de equilíbrio? Ele pode perguntar sobre isso. E a ideia é bem fácil, que é assim, você vai fazer P1, V1, T1, mais... Cadê minha setinha? Tá ali. Mais P2, V2, T2 vai ser igual a TF, vala-me Nossa Senhora, a TF, não, T não, jumento, é P. PF, VF e TF. Então, ó, P1, V1, T1 são os dados do gás que está no recipiente 1. Não vai importar a natureza desses gases? Não. Aqui podia ser, sei lá, oxigênio, O2, e aqui podia ser, sei lá, cloro, Cl2. Não importa a natureza, certo? Desses gases aqui. Então, P1, V1, T1, vai ter todo mundo no estado 1, temperatura em Kelvin, o volume vai depender da unidade, porém, como isso aqui é uma igualdade, tu pode deixar o volume em litros. Basta que todos os membros aí só tenham litros, ou seja, basta que nessa caixa aqui, ó, você tem litros, Kelvin, aí você transforma P2, V2, T2, coloca as unidades básicas, você pode deixar todo mundo em litros, ou seja, mesmo que o cara dê um R estranho, como tu está usando essa fórmula que tem volume em todos os membros dessa equação, pode deixar o volume em qualquer unidade que tu queira. Portanto, agora só não pode a temperatura. Eu vou usar a temperatura em Celsius nos 3 cantos. Vai dar certo, né? Vai dar não, vai dar errado. Temperatura a gente só pode usar em Kelvin. Certo? Mesmo que esteja em todo buraco, tem que usar em Kelvin. Certo? Tem que usar em Kelvin. Não faz sentido usar a temperatura em Celsius nessas fórmulas aqui. Até porque 0 graus Celsius é uma temperatura muito usada, 0 graus Celsius, certo? Que é a temperatura no qual a gente faz até muitos experimentos, com a temperatura que eles chamam de condições normais de temperatura e pressão. E se já pensou que substituir a temperatura por 0 aqui no denominador, vai dar um bug do milênio. Tá? Então, não dá certo você substituir a temperatura por 0. Nesse tipo de questão de misturas gasosas, umas observações é que, geralmente, o volume final, quando você mistura os dois gases no mesmo compartimento, o volume final, geralmente, é a soma dos volumes dos gases antes, né? Ou seja, é o V1 mais o V2. É o volume do gás 1 que se misturou com o volume do gás 2. Certo? Não vai escapar em nada. Agora, mas tem duas coisas que ele pode perguntar. Exato. Ele pode perguntar qual é a pressão final e pode perguntar qual é a temperatura final. Aí o que é que acontece? Geralmente ele te dá uma delas para te perguntar a outra. Então ele pode dizer assim, sabendo que a temperatura final é de 37 graus Celsius, calcule a pressão final. Ele pode inventar qualquer coisa, certo? Aí a ideia é que os volumes você soma, certo? E aí se tiver conectado se tiver conectado um recipiente vazio, né? Tem nas questões, eu vi uma no livro que tinha assim, tinha um recipiente aqui, aí tinha um recipiente assim, e tinha um recipiente assim. Aí tinha 3 válvulas aqui. Aí, o que é que acontecia? Ele dizia que aqui, por exemplo, tinha um gás A,
dizia que aqui tinha um gás B e dizia que aqui tinha um vácuo. Como assim? Ele está dizendo que tem vácuo ali, ou seja, não tem ar lá. Vácuo é a ausência de ar de água 4. O que é que acontece? Nesse tipo de mistura, se você abrir aqui os três, sei lá, as três torneiras, você abrir esses campos, essas válvulas, o que é que acontece? Acontece que o gás A vai se misturar com o gás B e vai ocupar todo esse espaço, inclusive o espaço do vácuo. Então, na hora de fazer o volume final nessa, você não pode só somar VA com VB. Você vai ter que também somar o volume de A com B. Ou seja, vai ter que ser o volume de A com o volume de B com o volume de vácuo. Ah, eu tenho 2 litros aqui, 3 litros aqui, sei lá, 1 litro aqui. Então, o volume final vai ser 6 litros. 2 daqui, 3 daqui e 1 daqui. Certo? Ou seja, se o cara colocar todo mundo e tiver alguns recipientes que são gasosos, você só vai colocar o volume daquele gás normal e ver se consigo fazer as contas. Ó, então, esse é o assunto. Daniel, pega alguma questão aqui para a gente treinar alguma coisa? Irei vos pegar, certo? Irei vos pegar. Pausa. Peraí. Pronto, chegou de novo. Foi do nada. Tá, eu tô terminando. Acho que eu apertei sem querer. A gente confere aí. Mano, quando foi 8 horas, 8h10, aí eu, caralho, macho, não tô aguentando, não. Aí eu tava deitado, mano. Aí eu, dá tempo, eu deitar aqui até às 11, ó. Mas eu pisquei o olho, era 11h30. Pisquei, assim. Tá mal. Aí eu já tava atrasado. Pra uma aula. Que horas era a aula? 11 horas. A aula era 11 horas. Eu acordei 11h30. E a aula era onde? Não, dela. Aí eu mandei um vídeo pra ela, falei, mulher, vai assistir, né, que eu vou chegar atrasado, não sei o quê. Mas não deu certo. Era para Cristo? Não, era Ari. Era a menina do Ari. Primeiro? Ei, Daniel. É demais, mano. Chama um interrogatório, é, mano? Uhum. Segundo, mano. Diga. É 500 Kelvin a resposta? Ah, não, mas peraí, calma. Ele quer o valor É em em Celsius. Celsius. Se ele quer o valor em Celsius, acho que não vai ser em Kelvin a resposta. Estão me ligando, chamada perdida. Tem que perguntar. Pronto, 227. Vocês conhecem. Deu 227. 227. Ó, ele diz assim: PA é 5. Então vai ser aquela história. Ó. PA, VA, TA, é o famoso Pavatar, é igual a PB, VB, TB. Ainda daria para pronunciar isso aí. PB, VB, TB. Aí a pressão em A é 5. Não, pressão em A é 5 o quê, jumento? Peraí. Vou consertar aqui essa merda aqui. Pronto. Então, pressão em A é 2. O volume do ar está aqui embaixo, ó, 2. E a temperatura do ar, ó, se a temperatura do gás hélio era 100 Kelvin, no estado inicial B, esse é o A, que é 100. Que valor essa temperatura registraria na situação B? Então, o B é 5 atm a pressão.
né? 4, né não, mano? Aqui, ó. Aqui é 4. E aqui é 5, mano. Se liga, mano. Então o volume é 4. E agora? Coloca o que aqui? TB, né? E aí esse 100 vai deixar assim? Vou, mano, porque ele já deu em Kelvin. Então, se a gente fizer aqui, vai cortar o 2 com 2 é 4, corta com 4. Porque numa conta como essa, que é uma proporção que você faz mesmo pelos extremos, você acaba achando aqui os negócios, os bagulhos. Aí vai ficar 500 Kelvin, e para achar em Celsius, você subtrai 273. 227. Certo? 227, né? É, pô, ela fez, já até contou pra gente. Espera aí, que isso aí é transformações. Deixa eu ver se eu pego uma misturazinha gasosa. Olha aí, misturazinha gasosa ali. Porra, PDF, não dá problema agora não, agora que eu te achei. Ó, vamos fazer essa questão aí. A 63, 63, 63. Então, tu tem que fazer essa quest. Tentar um pouquinho para depois eu fazer. Estou morrendo. E agora são 3 alunos às 7 horas. É do BS, mas o seu nome delas todos sei eu. Então sei que tem uma Júlia aí, que foi ela que falou comigo, mas o resto eu não sei não. Não sei o sobrenome, CPF, RG, TikTok, Instagram, sei não. Então não pergunto não, que eu tô vendo sei não. Você tinha que estar assistindo os vídeos. Você tinha que estar assistindo os vídeos. Eu não, tô vendo aqui Física 2. Tudo bem. Ah? Tudo bem. Eu gravando aqui a amizade. Esse castanheiro é de mistura. É. Chamar os alunos. Mas fazer em pé, do que tá que vai fazer. Ah? Eu vou ver se eu vou lá tentar a tua vida no domingo. Viu? Sim, seria melhor. Isso aqui vai ser a última questão, isso aqui. Vou até já ver o endereço. Ai, tô bem devagarzinho para não dormir no trânsito. Tem que ir do lado, quer ficar acordado, né? Aí se dormir também já era, né? Só outro dele, né? Hã? Repassa endereço. É doido, né, mano? Bater carro não, mano. Afonso Celso. Ah, tá ali. Tá ali, Afonso Celso 423. É do lado do otimismo. Não quero saber não, que é.
Bem, seu Bruto. Afonso, Celso. Ah, vou amanhã também, né? Potilis, aula de matemática. Isso faz questão lá. 21 minutos. Tá dando 21 minutos. Feriado. É o mesmo tempo que dá. É pertinho do BS, né? É. Esse aí foi bom, velho. Tu já ficou assim, tipo, pra assistir alguma coisa aí, bateu com o celular na cara já? Ora assim, não. Aí é hora de dormir. Não, a primeira vez eu já não, peraí. Já não dá mais, não. É foda, eu mano. Ei, mas foi 1 minuto, mano, que parou um pouquinho. Posso parar não, mano. Parou assim 2 segundos e já derrubou o celular. Aí, ó, eu uso isso aqui, ó. Mesa digitalizadora, ó. Tá vendo aqui, ó? Uhum. E como é que tu faz para diferenciar de escrever e, tipo assim, escrever e só arrastar o pontinho ali? Como assim, mano? Tipo assim, aqui tu tá só arrastando o bicho para Sim. qualquer lado. Aí para escrever. Aí eu escrevo. Eu risco isso aqui. Ah. Aí para mexer o negócio é só fácil ficar perto, né? Mexer o quê? Tipo assim, esse bicho aqui, ó. É, mexer o mouse. É só ficar perto, ó. Tem o sensor. Uhum. Eu tenho 2 desses. É bom, né? É Pra dar baratinho aula. desse. É bom, né? Para dar aula. É. E eu ficava me perguntando como é que pode, que a letra dele no computador é igualzinha no papel. É, a negada pensa assim, caralho, primeiro pegou era PC. Ei, irmão, o cara faz no mouse. Voado. O cara se garante. Eu até doido, né, macho? Fazendo no mouse isso aí. Ô, Daniel, Diga, deu 300 Kelvin? eu vou ver agora, ó. Porque se eu limpar a tela aqui, ó, tem a resposta. Ó. Ó, deixa eu ver aqui. Eu acho que dá 300. Não, a resposta é 27 Celsius. Porque a resposta é em Mas não tá pedindo em graus Celsius. Como é que você sabe o que ele está pedindo em graus Celsius? Que eu li, pelo menos. Não sei, tipo, não pode ser. Se não tá pedindo nada em específico, não pode deixar em Kelvin. Pode sim, certo? Porém, é porque assim, como os dados que ele deu foram temperaturas em graus Celsius, se o cara te pede uma temperatura, só achou que seria mais sensato a pessoa deixar as temperaturas em Celsius. Porque ele deu em Celsius, então ele talvez de temperatura pediu em Celsius. Só que isso aí é só um grande talvez. O mais importante é que tu acertou o cálculo, tá? O mais importante é que tu acertou o cálculo. Então, eu estaremos indo, Ok. certo? Uhum. Se tiver outras aulas aí, tem Otimize, vai ter. E se tiver outras aulas online aí, a gente vai se contactando e eu vou vendo se vai dar certas aulas, tá? Tá bom. Tchauzinho. Obrigada pela aula, Daniel.